Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a pior estatística de transtornos de ansiedade no mundo e é quarto em depressão. As pessoas perguntam muito como abordar, né, o que fazer quando estamos diante de uma pessoa que parece estar num momento de desejo de morte, de pensamentos de morte ou planejamento. O que fazer? Né? Como resolver? Né? É importante que também a gente reflita o que não fazer. A pessoa, na verdade, quando ela fala em suicídio, ela não está falando em tirar a própria vida, ela está falando em acabar com a dor, com o sofrimento que ela tem. Então, a única forma que ela encontra em tirar, em matar a dor, é falando em se matar. Tentar suicídio não é coragem e nem covardia, é desespero. Um desejo de, quem sabe, reduzir a chance de outras pessoas passarem por essa situação, dando apoio a essas pessoas, aos seus familiares. É isso que motiva muito o meu trabalho e, com certeza, o trabalho da maioria dos psiquiatras e psicólogos que atuam nesse campo. Desistir de pedir ajuda é não enxergar mais saídas, mesmo que elas ainda existam. Existe muito aquele conceito de quem fala não faz, quem quer se matar tenta, não fica ameaçando. E, na verdade, a pessoa só está esperando uma oportunidade para concretizar aquilo que ela planejou e aquilo que ela está estruturando há um certo tempo, né? A pessoa que ela tem realmente esse desejo de tirar a própria vida, ela pesquisa muito, ela estrutura, e aí, quando ela encontra uma oportunidade, ela põe em prática aquilo que ela planejou. A família tem muita preocupação, tem muito preconceito, né? E tem muito aquela questão de omitir a informação, né? De não divulgar, e também tem muito aquela questão da resistência de buscar ajuda, porque a família entende que a pessoa, quando ela está falando em suicídio, ela está falando aquilo, ela está usando aquele argumento como uma forma de chamar a atenção. E aí é o que muitas vezes a gente conversava com a família, né, no hospital onde eu trabalhei. Existem muitas formas de se chamar a atenção. E tentar o suicídio não é uma forma mais saudável para se chamar a atenção. Então, muitas vezes, o sujeito que tenta o suicídio é porque, de fato, ele está tentando chegar a vias de fato. Somos obrigados a fingir ser e deixar de vir a ser. Em relação aos preconceitos sobre o tema de suicídio, comportamento suicida, temos que dizer que ele tem melhorado um pouco, né? Não podemos negar isso, né? A questão do suicídio sempre foi algo completamente guardado, escondido, seja pela própria família, seja pelo aquele próprio grupo comunitário, como pela própria pessoa, porque não havia tratamento. Não havia tratamento psicológico, né? Não havia tratamento psicofarmacológico. O que se havia era um tratamento espiritual. Não estou aqui, em hipótese nenhuma, discutindo ou criticando religião. Eu estou falando, né, do elemento da religioso rígido, né, opressivo. Não estou discutindo aqui que é um elemento oposto, que é a religião, que descomprime. Né? Então, com o passar dos anos, muita coisa mudou. A psicologia foi avançando, né? A alternativa de remédios menos sujos ou remédios com perfil menor de efeito colateral foi vindo à tona. Né? A psiquiatria saiu daquele local onde a gente escondia as pessoas porque não sabia o que fazer, né? Para uma situação onde a gente vai tentando inserir essas pessoas na comunidade, compreender melhor a dinâmica, né? Oferecer tratamento, um tratamento mais humanizado, né? Um tratamento multidisciplinar. E aí a gente tem as pessoas sentindo-se mais à vontade, apesar de que existem muitos preconceitos ainda, para falar, para pedir ajuda, ou para a gente oferecer ajuda. Né? Então isso vem mudando gradualmente. Eu vejo, por exemplo, no meu trabalho no Hospital Geral, o quanto avançou, né? Aquela comunidade, eu vou chamar, que são o setor administrativo do hospital,
a gestão, né, a enfermagem, os médicos, extremamente, na média, muito mais preocupados e acolhedores em relação a esse assunto. 16 milhões de tentativas por ano no mundo. No Brasil, uma morte a cada 45 minutos. Para cada morte, outras 20 tentativas. 700 mil morrem por ano, sendo uma em cada 100 mortes. Entre os jovens de 15 a 29 anos, é a quarta causa de morte. Preconceito, acho que antes de falarmos sobre o preconceito com relação ao tratamento, interessante definirmos, né, o que é preconceito. Preconceito, ele é um julgamento de algo que alguém faz sem a obtenção de um conhecimento, de informações a respeito do assunto. Ele gera uma entrave, né, com relação à prevenção, à manutenção dos transtornos psiquiátricos. Ele causa uma barreira, fazendo com que a pessoa cronifique o seu quadro, muitas vezes, gerando um agravamento do quadro, ocasionando, assim, muito dos casos, um prognóstico reservado. Uma das primeiras coisas que o paciente tem que pensar ao iniciar um tratamento, uma das questões, né, que ele questiona ao iniciar um tratamento é como ele vai dizer para as pessoas que está fazendo o tratamento psiquiátrico. Preocupado com o que as pessoas vão dizer, com o julgamento das pessoas, o que as pessoas vão pensar. E aí eu costumo orientar, o tratamento é para você, o tratamento é individual, o tratamento psiquiátrico é algo pessoal e a gente não precisa sair divulgando para as pessoas que está fazendo terapia e tomando medicação. Acho que tem preconceito sim ainda, as pessoas se sentem inferiorizadas, né? Ou elas próprias se inferiorizam, se classificam, como é comum na nossa sociedade, tudo é categorizado, classificado, e aí a gente acaba também, né, se permitindo ser classificado, classificando os outros, e a gente se vê numa categoria inferior, né? Mas melhorou muito. Eu pego pelo meu filho, né, que tem síndrome de Down, 10 anos, e, nossa, a gente é extremamente acolhido em todos os ambientes que a gente vai. Claro que isso não é uma regra universal, tem suas exceções, suas situações difíceis, mas posso dizer que ser pai, né, de um garotão com síndrome de Down hoje, né, é muito diferente do que era há 30 anos atrás, né? Então, da mesma maneira, eu acho que se lê de uma forma melhor, né? As empresas estão mais preocupadas com a síndrome de burnout, os afastamentos que estão cada vez maiores, né, por depressão, por transtorno de ansiedade, né, situações onde há notícias ou até comportamento suicida dentro da empresa, né? Isso toca a gestão, há uma preocupação da sociedade de evoluir, né? Mas a gente ainda tem barreiras, né? Preconceitos que são introjetados, né? A gente, minha mãe ficou dependente de remédio há 30 anos atrás. Pô, hoje melhorou muito, né? Mas há situações em que você não tem profissionais à altura, né, de qualidade, como é em qualquer área, né? Que a gente possa ter profissionais que não sejam gabaritados, que não tomem decisão compartilhada, que não sigam, que acabam não seguindo uma lógica de tratamento, que fazem uma coisa mecânica, né? Que não há um acolhimento afetivo, né? Então, tudo isso ainda existe, né? Mas não podemos dizer que esses preconceitos se diluíram. Aqui a gente não vai discutir muito a questão de como se estrutura psicologicamente essa categorização, esse sentimento de inferioridade, essa angústia, né? A gente tem outros vídeos que são mais direcionados a isso. A baixa estima não é falta de alta estima, e sim de autoestima. Somos uma sociedade que se preocupa patologicamente com o que os outros pensam de nós. Muitos transtornos psiquiátricos, eles são desencadeados também, tem como um gatilho importante essa questão do auto ou do aloestima, né? A gente até conversou no vídeo que é como a gente olha para o meio, para o outro, para as pessoas, sempre com aquele olhar filtrado, né? Olhando o que o outro tem de melhor, o que o outro tem de mais bonito, e
essa busca incessante de ser, muitas vezes, o que você não é, né? Tentar se identificar em padrões, em demonstrações de felicidade, que não existe, que é o que muitas vezes as redes sociais impõem para nós, né? Não é preciso morrer para nascer de novo. Dificilmente a gente vê uma pessoa postar um momento de preocupação, um momento de tensão, situações de conflito, coisas da vida, né? Naturais da vida, dificuldades, limitações, mas é sempre imagens bonitas, belas, realizações, festas, comemorações, e as pessoas acabam sempre achando que aquilo é sinônimo de felicidade, tentando se enquadrar num estigma que não existe, e automaticamente isso repercute também com relação à autoestima. Eu não tenho capacidade de atingir o que o outro atinge, eu não tenho a capacidade de ganhar o salário que o outro ganha, de ser feliz como o outro é, né? Então, essa questão da autoestima é muito mais voltado ao que a gente busca do externo do que propriamente o que a gente traz do nosso interior, né? Do que somos realmente enquanto indivíduo, enquanto essência. O abuso e violência na infância e adolescência é um dos maiores fatores de predisposição a suicídio. Em relação às possíveis causas, é importante dizer que é multifatorial, né? Você pode ter componentes genéticos, tem pessoas que, aliás, estudos que mostram que gêmeos idênticos, homozigóticos, criados em ambientes diferentes, se um tentou suicídio ou se suicidou, o outro tem maior chance, né? Então, a genética é um fator importante. A presença de alguma doença grave, com perspectiva de tratamento clínico fechado, um prognóstico muito ruim, dor, né? Isso, né, abre espaço, dependência química. Falei da esquizofrenia, falei da bipolaridade, né? Seja na sua fase depressiva, na sua fase de euforia, né? Um toque grave, a pessoa que fica ali com rituais, aquele fica tão pesado para aquela pessoa que às vezes vem a ela um desejo de querer se matar e às vezes tentar realmente suicídio. A depressão unipolar, que a gente chama de depressão maior, que é a depressão que não é bipolar, né? Também obviamente está relacionado ao suicídio, e o próprio luto muito complicado. Quantas vezes eu vi pessoas que nunca tiveram um transtorno psiquiátrico perceptível, né? E que acabaram passando por uma experiência de luto e tiveram uma desorganização. Importante, transtorno de personalidade, que a gente discutiu, e aí a gente tem que ver fator genético, né? Externo e o interno, né? O genético, né, é resiliência neuroquímica ali daquela pessoa, né? O externo é mais ou menos óbvio, né? Quer dizer, você tem um ambiente hostil, né? Você vive num lugar violento, você tem um familiar violento, você tem uma situação muito rígida de história de construção emocional, né? Você tem fatores externos e o interno, né? O interno é justamente o recurso que a pessoa tem do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de conceitos psicológicos, de autoconhecimento, que faz com que a resiliência daquela pessoa seja maior ou menor, né? Nós não estamos blindados, todos estamos sujeitos a passar por situações onde a gente se desorganiza dessa forma muito grave. A pandemia exigiu uma resiliência que já não tínhamos. A pandemia agravou muito. Primeiro que as pessoas foram tiradas das suas vidas habituais, rotina, sair de casa, trabalhar, estudar, a pouca convivência com as pessoas da família. E aí, de repente, a pandemia nos obrigou a ficar confinados em casa, trabalhando home office, a questão do isolamento social, ao mesmo tempo, a permanência com as pessoas em casa, uma convivência muito maior conflito, e entrar em contato com os seus próprios sofrimentos, né? Assim, quando a gente está numa rotina muito agitada de trabalho, estudo, compromisso, acorda cedo, passa o dia na rua, chega em casa para dormir, a gente não consegue muitas vezes entrar em contato com as nossas questões emocionais, perceber o nosso sofrimento, perceber as nossas questões internas. E a pandemia, até pela questão do confinamento e do isolamento, fez com que as pessoas entrassem mais em contato com isso e muitas vezes percebessem
a proporção das demandas emocionais. E isso realmente potencializou muito os quadros depressivos, né, os quadros ansiosos e os potenciais suicidas. A pandemia favoreceu muito o aumento das ideações e das tentativas de suicídio. Por vezes, a pessoa já pediu ajuda de várias formas e não enxergamos estes sinais. Muitas vezes a pessoa emite muitos sinais, e que muitas das vezes são sinais imperceptíveis ou sinais invalidados, principalmente pelo meio social que ela vive, pela família. A melhor forma de piorar o problema é fingir que ele não existe. Suicídio é um tema que, infelizmente, é pouco divulgado. As pessoas ainda não conversam sobre suicídio, e uma das melhores maneiras de se prevenir uma tentativa de suicídio é conversando sobre o tema. Existe um mito de que falar sobre suicídio você está incentivando a pessoa a cometer o suicídio, e muito pelo contrário. Falar sobre isso, você possibilita um canal de abertura, de escuta e de acolhimento, que muitas vezes é o que a pessoa está precisando naquele momento. Ajudamos melhor ouvindo mais e falando menos, escutando e acolhendo. As pessoas perguntam muito como abordar, né, o que fazer quando estamos diante de uma pessoa que parece estar num momento de desejo de morte, de pensamentos de morte ou planejamento. O que fazer? Né? Como resolver? Né? É importante que também a gente reflita o que não fazer. O que não fazer? Né? A primeira coisa que a gente deve não fazer é falar demais. Quando você identifica alguém que está nessas condições, a gente precisa dar espaço para essa pessoa se colocar, se manifestar sem juízos. Muitas vezes, quando a gente identifica a pessoa que esteja com um potencial comportamento suicida, né, a gente já quer resolver este problema. A gente quer ter uma fala que faça com que essa pessoa se motive pela vida, né, que faça com que essa pessoa caia a ficha e mude a sua forma de se perceber ou perceber a vida. Isso não funciona. Né? Esse tipo de intervenção que não acolhe, que não escuta e que pretende dar uma palestra, pretende fazer algo que motive, que fale, olha, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa muito bonita, você é uma pessoa muito bem-sucedida, você é uma pessoa muito inteligente, ou o que você está passando agora é um processo de desemprego provisório, você vai conseguir um emprego, né? Esse processo de perda que você teve do seu pai está doendo muito, mas logo vai passar, né? Isso você precisa procurar Deus, né? Você tem que achar Deus em você. Esse tipo de discurso, que eu vou falar de discurso motivacional, ele é desmotivacional nessas condições. A pessoa está extremamente desequilibrada para ela chegar a ter esses pensamentos de morte, né? E não é uma palavra motivacional que vai resolver esse problema. Tá? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de fazer um acolhimento, mais uma escuta, e menos uma intervenção, e menos uma necessidade de resolver aquele problema na hora. Né? A gente pode, então, fazer perguntas. Como é que eu posso te ajudar? Né? De que forma eu posso te ajudar? Né? Quem é que a gente pode chamar para poder nos apoiar nesse momento? Da sua confiança. Dos seus parentes, dos seus amigos, tem alguém que você confia mais para a gente poder dividir esse momento? Né? A gente pode falar, olha, o que você está sentindo, né, é muito preocupante, né, é muito intenso, muito, muito grave, a gente precisa procurar ajuda. Né? Já vi outras pessoas passando por uma situação semelhante e que foi muito difícil, mas procuraram ajuda. Né? E foram encontrando um caminho. Né? Vamos pensar juntos aqui de que forma a gente pode achar um caminho de te ajudar. Né? Conheço um psicólogo bom, né? Ou conheço um bom médico psiquiatra, ou vamos procurar juntos isso. Né? Então, a gente procurar fazer uma fala após escutar e, mesmo assim, tentar sentir a pessoa. O quanto aquela pessoa está aberta à sua fala. O quanto ela está
empática naquele momento a sua fala? Será que ela está muito resistente? Ela não está tendo uma ressonância naquele momento? Né? Porque às vezes a gente se vê numa situação difícil, né, gente? Que é uma situação de mesmo leigos precisarmos ali, muitas vezes, tomar uma decisão mais enfática. Se a gente vê que a pessoa está determinada a tentar se matar, né? A pessoa verbaliza isso, ou ela não verbaliza, mas a gente vê que aquela pessoa está realmente muito mal. Né? E se a gente não conseguir, naquele momento, convencer a pessoa de procurar ajuda, acionar algum parente, algum familiar, algum responsável de setor no trabalho, né? A gente começa a chegar num nível em que a gente, muitas vezes, vai ter que acionar, mesmo sem a pessoa querer, né, um responsável, né, e comunicar a esse responsável do setor, um amigo, um familiar, a situação e procurar ver como vai manejar. Né? Então, estamos colocando aí um outro item que a gente vai discutir, que é como depois conduzir, mas é muito importante. O que não fazer? Né? A gente precisa falar menos, escutar mais, acolher, não julgar, fazer perguntas que ajudem aquela pessoa a expressar o que ela está sentindo, expressar o que ela está pensando, para a gente conseguir identificar melhor isso e conseguir avaliar melhor a situação e fazer um planejamento melhor do caso. Não esqueçamos que só de falar, quantas vezes a gente estava angustiado com alguma determinada questão, e só da gente falar sobre o assunto para alguém, mesmo que a pessoa não faça nenhuma intervenção naquela conversa, aquilo já nos descomprime, aquilo já nos alivia. Então é muito importante, né? Escutar mais e falar menos. Não queira tentar ajudar dando uma palestra sobre como viver. Isto faz a pessoa se sentir mais inferiorizada e desmotivada. A melhor forma de a gente ajudar uma pessoa que está numa ideia suicida, né, é realmente conversar sobre isso. Então, sentar com a pessoa, entender o que está acontecendo, deixá-la sem nenhum tipo de julgamento, nem valores, nenhum tipo de preconceito, deixar com que a pessoa realmente exponha o que ela está sentindo, o que ela está desejando, entender realmente a fundo toda essa questão e buscar ajuda. Se for um risco iminente naquele momento, o aconselhado é levar para um hospital, né, como uma forma de conter, impedir que essa pessoa tente alguma coisa naquele momento, proporcionar um ambiente seguro e buscar ajuda profissional. Se for numa condição que a pessoa está verbalizando um desejo, algo que não está muito bem estruturado, que não tem risco naquele momento de a pessoa tentar algo, o importante realmente é conversar bastante, se disponibilizar, né, estar próxima sempre dessa pessoa, ouvi-la atentamente e buscar ajuda profissional, né? Precisa buscar ajuda de um psiquiatra para a gente fazer uma intervenção medicamentosa, buscar um terapeuta para ajudá-las nas questões emocionais, para que a gente consiga, dentro do possível, impedir, evitar que uma tentativa realmente ocorra. Diante de uma ideação suicida, peça ajuda de um profissional. Existem uma série de elementos que fazem com que alguém que manifesta um pensamento de morte, um desejo de morte, como sem um planejamento, fatores que fazem com que a gente fique com uma pulga atrás da orelha, ou, na verdade, com, né, um fator de risco, né, muito mais crítico. Um aspecto, primeiro, muito importante é ser homem. Né? Existe um número maior de pessoas que vêm a óbito por suicídio, homens, do que mulheres. Mas a gente vai ver nos prontos-socorros um número maior de mulheres sendo internadas em hospitais gerais, acolhidas em prontos-socorros e hospitais psiquiátricos, do que os homens. Né? Isso é porque os homens tentam menos vezes e quando tentam são, entre aspas, mais efetivos. As mulheres acabam tentando mais vezes sendo menos efetivas. A palavra efetiva eu acho que é uma palavra aqui que não quer classificar, né, competência, obviamente, né? Mas acho que é o modo de funcionamento no geral de um homem. Né? Existe uma certa média, né, de um modo mais agressivo, mais intenso, né, que faz com que os homens acabem tentando suicídio com enforcamento, com tiro,
com venenos, né, se jogando de lugares altos. E as mulheres acabam tentando suicídio também dentro dessa variação, mas mais frequente por intoxicação exógena por medicação, né? E aí, obviamente que dependendo da dose, das interações, da dose tomada, a pessoa, claro que pode morrer, ou se não morrer pode ter sequelas, né? Mas existe aí uma frequência maior em que esse suicídio não é efetivado, tá? Então, ser homem é um fator bastante complicador, tá? E a gente tem outros fatores, tentativas anteriores de suicídio, tentativas recentes, né? A pessoa ter planejamento, então a pessoa pensar, eu preferia morrer, quero morrer, né? É complicado, é delicado, né? Crítico, mas mais crítico ainda a pessoa ter um planejamento, né? A pessoa tem um quadro psiquiátrico de base, tem pessoas que têm um comportamento suicida, mas não tem um histórico psiquiátrico anterior, né? Pode ser uma situação de um luto, né? Seja o luto pela perda de algum parente, uma falência, algo que, vamos assim dizer, espana, né, o limite de resiliência daquela pessoa, químico, neuroquímico ou biológico, e a pessoa não tinha um transtorno psiquiátrico prévio. Então, ter um transtorno psiquiátrico prévio, principalmente bipolaridade, esquizofrenia, né, quadros psicóticos, particularmente a dependência química. Né, a dependência química porque a pessoa, até pelo processo de exaustão, né, do cérebro e todas as perdas que a pessoa tem de vida em função da dependência química, fazem com que a pessoa fique muito impulsiva. Então, o dependente químico também nos deixa muito mais preocupados. Falar sobre suicídio é um tema muito complexo, realmente, e deveria ser abordado mensalmente, não somente no mês de setembro, né? Paciente com transtorno de personalidade, então, uma pessoa que tem um quadro chamado de borderline, que a gente não vai abordar detalhes, mas também pelo campo, não só da impulsividade, mas de todo o desequilíbrio de funcionamento psíquico, né, fazem com que o risco seja muito mais alto, né? Particularmente, jovens são muito mais sujeitos, adolescentes, adultos jovens, também nos preocupa muito mais as pessoas que têm uma fragilidade na rede de apoio psicossocial, né? Então tem conflitos familiares importantes, né? Ela não se sente apoiada, né? Pode ser que ela seja, ou não seja da forma com que queria, mas o fato é que ela não se sinta apoiada, né? Uma pessoa que esteja desempregada, né? Uma pessoa que more sozinha, né? Uma pessoa que não tem religiosidade nenhuma, ou tem uma religiosidade muito rígida, também são outros elementos, né? A pessoa que tem doenças crônicas incapacitantes, né? Então um paciente oncológico de prognóstico complicado, né? Ou um paciente com uma doença crônica que gera dor, né? Um idoso especialmente, né? Os idosos são bastante sujeitos também à questão do comportamento suicida, né? Então nós temos, né, diversos elementos, né, que nos chamam a atenção, né? E quando um psiquiatra, um psicólogo, um médico vai abordar o paciente, ele vai levar muito em consideração esses elementos, né? Que é interessante que as pessoas, no geral, tenham como uma certa dimensão, até porque essa questão, como a gente está discutindo, né, ela vai permear a vida de todas as pessoas, né? Hoje é muito difícil que você não tenha conhecido alguém que, pelo menos alguém que tenha tentado suicídio, que tenha tido um comportamento suicida, seja da família, seja do trabalho, seja algum amigo, né? Então é muito importante que a gente, mesmo os leigos, né, as pessoas leigas, né, tenham aí um entendimento maior sobre o assunto, né? Então, esses elementos, né, vão nortear decisões. A gente, quando avalia um paciente, seja no consultório, seja no pronto-socorro, vamos levar em consideração esses e outros elementos para poder chegar a um certo score de risco de suicídio. É evidente que não há uma leitura, não dá para se medir, né, matematicamente isso. As escalas, que são questionários, que se pretende fazer isso, tem a sua importância do ponto de vista do estudo populacional, mas não vai ter uma especificidade ou sensibilidade que a gente chama dentro de uma entrevista em saúde mental. Em caso potencialmente mais grave, leve a pessoa a um pronto-socorro.
E se isso não for possível, chame o SAMU. Se a gente estiver diante de uma pessoa que desconfiamos ou temos praticamente certeza de que houve uma intoxicação exógena, a gente precisa levar essa pessoa para o pronto-socorro. Né? Há situações em que a família está muito perto do hospital e se sente em condições de colocar essa pessoa no carro e levar essa pessoa, porque o tempo vai ser curto. E há situações em que a distância ou mesmo a gravidade da condição da pessoa vai exigir que a gente acione, né, o SAMU, né, porque o paciente vai rebaixando, ele tem risco de depressão respiratória, de uma parada cardíaca, né, de convulsão. Então é muito importante a agilidade, que a gente busque, né, encaminhar essa pessoa para um pronto-socorro. Particularmente em intoxicação exógena, não adianta a gente ir para um pronto-socorro de hospital psiquiátrico, tá, gente? Porque o hospital psiquiátrico ele não tem estrutura clínica para cuidar do paciente. Esse paciente vai ter que passar pelo PS, se for indicado fazer uma lavagem, e aí ele vai ter que ir para a UTI e ficar sendo monitorado do ponto de vista renal, hepático, monitoramento neurológico e psicológico. Tá? Então, é sempre importante entender. Paciente com intoxicação exógena, um risco, né? Pronto-socorro de hospital geral o mais rápido o possível. Né? Os casos mais graves, mesmo que não tenha intoxicação exógena, na maioria das vezes, o local mais adequado para a gente levar esse paciente é para o pronto-socorro de um hospital geral. Né? No pronto-socorro do hospital geral, né, a equipe de psicologia, a equipe médica, a equipe de psiquiatria avalia o paciente, né, e faz ali como a gente explicou, um score de risco, né, e vai ver se esse paciente tem um risco aceitável, que vai ficar então numa internação domiciliar. A internação domiciliar é justamente quando a pessoa fica monitorada 24 horas em casa, sem acesso a nenhum remédio, nem os próprios, né? Sendo reavaliada periodicamente pelo psiquiatra, pela psicóloga, até o score de risco diminuir. Claro que tem pacientes que não vão ter condição de fazer essa internação domiciliar. Né? A pessoa mora no 15º andar e a tentativa de suicídio dela foi justamente por tentar se jogar da janela, né? Ou um planejamento para se fazer isso. Não vai dar para ela ficar nessa condição. O paciente tem automutilação, né? E aí ela está querendo se matar, e tem essa questão da automutilação, como é que a gente faz em casa, onde a gente tem uma série de objetos pérfuro-contusos, independente de uma faca, de uma tesoura, quantos objetos, né, de um alicate, quantos objetos são pérfuro-contusos, um copo de vidro, então, né, um porta-retrato, né, então fica muito complicado, em algumas situações, manter o paciente em internação domiciliar. Então, o paciente, se tiver um score mais aceitável, uma condição de suporte, vai para uma internação domiciliar. Ou, do pronto-socorro, ele vai para a UTI, caso tenha demanda clínica, né, que eu expliquei, intoxicação, algum corte mais profundo, ou algo desse naipe, ou esse paciente vai acabar depois sendo encaminhado para um hospital psiquiátrico para ficar num período de vigilância, né, de intensidade de tratamento, para estabilizar, descomprimir. Né. Existem hospitais gerais que têm leito de psiquiatria em hospital geral. Né, e esses leitos de psiquiatria em hospital geral se pretendem, muitas vezes, permitirem que não precise para o hospital psiquiátrico e que uma intervenção ali, um acompanhamento intensivo dentro da própria estrutura do hospital geral, obviamente com uma série de medidas de segurança, que o paciente possa ficar uma semana e depois tenha alta para seguir ambulatorialmente ou seguir ou fazer um acompanhamento de internação domiciliar. Né? Os pacientes que têm um score de risco menor, né, então, como assim colocar, tentou suicídio, mas depois teve uma reflexão, uma sensação de arrependimento, está pedindo ajuda, quer ajuda, foi a primeira tentativa, não foi uma tentativa agressiva, né? Ou é um paciente que nem chegou a tentar, ele ficou pensando, planejando, mas ele não chegou a tentar. Então, muitas vezes a gente consegue fazer um acompanhamento ambulatorial, onde o psiquiatra e o psicólogo vão acompanhar esse paciente, né? O psicólogo olhando para a subjetividade, o psiquiatra também olhando para a subjetividade, mas olhando para o aspecto mais objetivo, né? Um acompanhamento multidisciplinar, que aumenta a perspectiva, orientações para a família, que sempre são importantes. Né? E aí a gente tem aí um paciente que vai se organizando. Tem casos que o paciente fica um pouco mais delicado, a gente precisa colocar ele dentro de uma condição de um ambulatório de alta complexidade, onde você tem aí uma intensividade no tratamento, uma equipe multi que fica no mesmo local, né? Assistente social, psicólogo, psiquiatra. Né?
no SUS a gente chama isso de CAPS, né? E tem também os hospitais dia, que se pretendem também a um período transitório de intensidade desse tratamento, né? Então, a conduta, em termos de fluxo, né, basicamente é essa. Às vezes, a família adoece como um todo, mas, sem perceber, elege alguém como doente para manter a suposta sanidade do restante. Todos sempre temos o que tratar e transformar. A família, dentro de uma condição como essa, é um elemento extremamente importante. A gente pode ver a questão da família dentro de algumas perspectivas, né? Primeiro, a gente olhar para essa família, independente de ter conflitos com o paciente ou não, é uma família que precisa de esclarecimento, precisa de acolhimento, precisa ser escutada, né? Traz uma série de fantasias, de preconceitos, às vezes são várias tentativas de suicídio, então aquela família está cansada, acaba tendo uma postura de distanciamento ou de perda de paciência com aquele paciente. Então, a família precisa ser inicialmente acolhida, né, orientada e escutada, né? Talvez primeiro acolhida, escutada e depois orientada. É lógico que cada caso é um caso, né? E você tem conflitos familiares muito complexos. Você tem, muitas vezes, uma família extremamente desorganizada, emocionalmente, uma família que eu vou chamar disfuncional, ou algum elemento naquela família que seja um polo de disfuncionalidade importante, e a gente acaba olhando e fala, poxa, o paciente, ele tem a condição dele de desequilíbrio interno, tá? Mas existe um fator externo muito forte. Tem situações aqui bilateral, você tem o próprio paciente tendo uma distorção do entendimento da realidade, né? Então ele interpreta a sua vida interior, a sua vida exterior de uma forma muito distorcida, né? E se soma o inverso da mesma situação em relação aos parentes, e aí você fecha um ciclo, né, onde um se justifica no outro, né, na condição de que para eu poder melhorar, a outra parte tem que melhorar, né? Então, a família, em muitas situações, a gente vai ter que ter muita paciência, porque tem famílias que não conseguem enxergar que precisam e podem fazer modificações, que essas modificações vão ser positivas não só para esse parente, para esse paciente, mas para si próprios. Então, familiares que são muito defendidos, né? Então não aceitam uma contrariedade, né? Não aceitam a sinalização de uma mudança, se ofendem quando se faz algo nessa condição, estão sempre disputando poder, sempre impondo a sua razão. Então, são familiares que, quando ocorre dessa forma, a gente vai ter que ter, né, um caminho de vincular, de encontrar uma forma como a água de entrar dentro dessas resistências todas, né? Muitas vezes a gente orienta, nem sempre a gente consegue, o familiar, para que o familiar faça também um tratamento psicológico, para que esse familiar possa separar o que é dele, o que é do parente, né? E se trabalhando melhor e conseguindo lidar melhor com essa condição, né? Então, às vezes, a gente precisa, em alguns casos, provisoriamente, né, talvez sugerir que aquele paciente possa ser acolhido, cuidado por uma pessoa que esteja menos cansada, que possa ter uma condição mais neutra, né, que seja um parente que esteja ali com mais fôlego, para naquele período, ali por um tempo, apoiar esse tratamento, enquanto aquele outro parente realmente naquele momento não se encontra em condições, né, tem um esgotamento e uma relação desgastada, conflituosa, por vezes agressiva, né? Então é sempre muito importante a gente envolver a família no processo do tratamento. Decisões compartilhadas pela equipe multidisciplinar, que envolve psicólogo, psiquiatras, médicos, enfermagem, né, e que envolve também ouvir esse paciente e ouvir os familiares. Precisamos entender o suicídio como doença e não como desvio de comportamento. As pessoas perguntam muito também quais doenças, quais transtornos psiquiátricos estão subjacentes à tentativa de suicídio, né, ou comportamento suicida. Aí a gente vai abrir o leque, né? Nós temos pacientes com esquizofrenia, que dentro de um quadro psicótico, né, estão se sentindo, né, tem uma certeza delirante da perseguição, querem se livrar dessa perseguição, ou querem se livrar das vozes que ouvem, ou as próprias vozes dão comando para colocar fogo no corpo, para
se limpar espiritualmente, né? Já vi casos assim. O bipolar também, né? No quadro depressivo, com certeza, né? Tem com frequência ideação suicida, né? Às vezes até no nível de estar tão deprimido que também fica delirante, a gente chama de, né, um quadro deliróide, mas na realidade é você ouvindo, por exemplo, vozes dizendo que você não presta, que você é um lixo, ou mesmo mandando você se matar. Ou mesmo a pessoa não ouvindo as vozes tem o desejo de se matar. Né? Então, na bipolaridade também, na fase de excitação, pode ocorrer isso. Na depressão maior, que é a depressão, vamos assim dizer, que não é bipolar, que é a depressão que alterna entre períodos depressivos e períodos menos depressivos, mas não tem o polo que a gente chama da mania, né, ou da hipomania, também isso pode estar enquadrado, particularmente na dependência química, e particularmente nos transtornos de personalidade. Então, o transtorno de personalidade emocionalmente instável, tipo impulsivo, tipo né, borderline, histriônico. Né? Há pacientes, por exemplo, que têm um toque tão grave, né, fica tão preso, né, àqueles rituais do toque, e tem todo tão angustiado, tão ansioso, tão prisioneiro daquelas repetições ou daqueles pensamentos intrusivos que pensam em suicídio ou mesmo podem tentar suicídio em função dessa condição. E, como eu falei, um luto complicado pode pegar uma pessoa que aparentemente então não tinha um histórico psiquiátrico prévio e a pessoa espanou naquela condição. A maioria das pessoas que tem um comportamento suicida ou que tem tentativa de suicídio ou suicídio tem um histórico de transtorno mental anterior. Falta de adesão ao tratamento e interrupção precoce de medicações aumenta exponencialmente o risco de recaídas e recorrências. Da manutenção do tratamento, né? E quando os pacientes fazem interrupções precoces, isso acaba gatilhando também a invalidação do tratamento. Porque, obviamente, quando você interrompe precocemente, você não vai ter um sucesso no tratamento, mesmo porque, como você falou, são tratamentos longos, e aí a pessoa pensa, poxa, mas tomei medicação há tanto tempo, fiz terapia e nada resolveu, né? A resistência também de reiniciar um novo tratamento, de aderir realmente a um tratamento eficaz, com compromisso, responsabilidade, manutenção. Então, esse é um outro viés que a gente se depara muitas vezes em alguns casos. Pessoas que já tentaram fazer tratamento anteriormente, não tiveram a adesão adequada por algum motivo, e aí, obviamente, não tem o resultado esperado, e aí a questão da invalidação do tratamento. O egoísmo é a raiz do individualismo predatório e agrava a experiência de solidão, potencializando a perda de sentido de vida. Então, não devemos julgar uns aos outros. Eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né, de forma empática. Obviamente, nessa hora evoca uma compaixão. Não é que a gente vai tratar o outro como um coitado, né? Não, é uma situação de você se colocar. Eu poderia estar no lugar desta pessoa, como então eu gostaria, naquele momento, o que seria o ideal para eu ser tratado. Né? E é esse foco que a gente tem que procurar ter. Né? Encerro isso desdobrando a compaixão, uma palavra que é muito desvirtuada, né? Da palavra amor. Né? Eu acho que ela evoca essa condição da gente ter um compromisso ético com a vida. Né? Estarmos olhando para nós mesmos, nos priorizando. Né? Temos um outro vídeo aí que a gente vai colocar sobre autoestima para vocês verem. Estarmos nos valorizando, nos priorizando, mas não é um individualismo predatório, é um individualismo construtivo, portanto, que não deixa de olhar o outro. Né? Mas nos vemos como uma comunidade, como um grande formigueiro, né? Onde precisamos nos ajudar uns aos outros, e aqui não estou dizendo que a gente vai sair, né, carregando todo mundo nas costas. Né? Nós somos um grupo, somos uma comunidade, e eu acho que a gente tem que ter esse compromisso ético. Se você está assistindo este documentário e está com algum grau de ideação suicida, é nosso desejo que possamos ter ajudado de alguma forma. E não deixe de procurar um psiquiatra e um psicólogo. Peça ajuda a um amigo ou parente de confiança. Se sente que está perdendo o controle,
vá a um pronto-socorro ou ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida, no telefone 188. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.